Salve todo o meu povo, você está no Fracta, o seu portal sobre espiritualidade. Sejam todos bem-vindos, você encarnado e vocês, criaturas das dimensões astral e mental, também todos bem-vindos. A gente sabe que o Fracta está começando na dimensão física, mas ele já existe e está um pouco mais avançado, o Fracta Escola, nas dimensões astral e mental, onde a gente tem também alunos, aprendizes. Então sejam todos bem-vindos, criaturas multidimensionais desse imenso universo de meu Deus. Hoje a gente vai dar uma pausa na sequência de vídeos que a gente estava fazendo sobre este livro, Multan, um cacique das estrelas, para poder falar de um tema muito importante, que é mentalização cocriativa. Ela é um tema abordado em algumas partes desse livro. Se você quiser comprar este livro, acesse o link da bio do Instagram ou o link na descrição do vídeo no YouTube e no Facebook. Bem, então o que é a mentalização cocriativa? É a técnica de se criar ambientes, vibrações, estruturas na dimensão mental pela força da nossa mente e fazer com que essas situações, esses ambientes passem a existir no mundo astral e também depois, mais profundamente, no mundo físico, tá? É também chamado como uma das técnicas de magia pelos antigos. Ela é baseada na lei do mentalismo e na lei da correspondência, da correlação entre os planos dimensionais do hermetismo. O mentalismo e a lei de correspondência no hermetismo explicam essa possibilidade. A gente também vê explicações no kardecismo. Na obra mesmo de Allan Kardec, algumas citações desse fenômeno, né, de reprodução do mundo mental para o astral, para o mental, nas obras de Emmanuel e de André Luiz. Também pelas leis da apometria, a gente sabe que isso é possível, essa criação mental a se fazer existir no mundo astral e a se fazer existir no mundo físico, tá? Basicamente é isso. A gente vai falar então sobre essas técnicas de mentalização cocriativa no dia de hoje, no vídeo de hoje. Então, essas técnicas de mentalização cocriativa, elas são usadas no tratamento espiritual, à distância ou presencial, nas jornadas meditativas, em meditações guiadas, tá? Essa técnica de mentalização cocriativa é usada também para criar e purificar a psicosfera de ambientes, dentre outras várias aplicações possíveis para mentalização cocriativa. Então a gente foi inspirado pela egrégora Multan para falar sobre esse assunto, mentalização cocriativa, porque a egrégora entende que é uma questão muito importante para a humanidade, principalmente nesse momento em que o nosso planeta está em fase de transição entre a fase de provas e expiações para a fase de regeneração. Nosso planeta vai entrar no máximo em 2 séculos na nova Terra, na fase de regeneração. E essas técnicas, o domínio dessas técnicas de mentalização cocriativa é uma das técnicas que possibilita o ser humano, encarnado e também desencarnado, a entrar em contato com o mundo espiritual, com o mundo astral e mental. Porque a gente estuda muito, né? Às vezes, né? A maioria de nós, vários de nós, estudamos como que é o mundo astral, como que são as questões mentais, mas a vivência nessas dimensões nos ajuda a fixar esses entendimentos, esses ensinamentos, e nos ajudam, inclusive, talvez o mais importante, a operar a nossa reforma íntima, né? A ter
uma correção nos nossos pensamentos e nossas condutas no dia a dia, tá? Isso é muito importante também. Dentre todas essas aplicações da mentalização cocriativa, né, que a gente já falou, fazer jornadas, purificação de ambientes, meditações guiadas, a gente descobriu na prática a aplicabilidade disso no nosso tratamento espiritual à distância, tá? Que a gente começou a fazer no começo de 2020. Mas você pode fazer para outras funções também. Inclusive, a gente passou a fazer depois de um tempo essa meditação cocriativa para criar ambientes propícios para a comunicação com a egrégora. Então está intrinsecamente, estreitamente ligado às questões da mediunidade, da paranormalidade e do parapsiquismo em geral. Ajuda muito. Eu mesmo só comecei a entender o meu processo mediúnico, que eu não domino ainda plenamente. Eu só comecei a ter o entendimento do meu processo mediúnico, parapsíquico, depois que eu entrei nesses hiperespaços que a meditação cocriativa cria, que são propícios para essa comunicação entre nós encarnados e as dimensões astrais, mentais, magnéticas, enfim. Então fica a dica também que pode servir também, dentre outras aplicações, para a intermediação comunicativa da gente com o mundo espiritual. Então a gente vai partir da exemplificação do nosso reiki apométrico ou tratamento espiritual à distância, que a gente começou a fazer no começo de 2020, mas vocês podem aplicar para todas essas funções e a ritualística, o procedimento, né, o proceder que a gente vai passar, também ele não é uma receita de bolo, tá? Não é que a gente exige que ele seja feito desta maneira. A gente vai explicar aqui o que aconteceu, como que a gente desenvolveu junto com a egrégora esse tratamento espiritual à distância, mas você pode aplicar da sua maneira, de acordo com o seu grupo espiritualista, para a destinação que você quiser, tá? Então a gente não está dando uma receita de bolo, a gente não exige e não temos a petulância de dizer que se você não fizer igual a gente faz, não vai dar certo. Não, você é livre para aplicar da sua maneira, de acordo com o que você acredita, evocando as correntes e as egrégoras que você acredita, os seres ascensionados e super ascensionados que você tem afinidade. Só uma questão que é imprescindível, tá? Duas questões, na verdade, que são imprescindíveis, que vocês não podem abandonar, que vocês não podem fazer diferente. Duas questões. A primeira, antes de fazer qualquer processo de mentalização cocriativa, é preciso fazer uma sintonia, uma oração, uma prece ou processos de sintonia com a egrégora superior, com a espiritualidade, tá? E sempre não usar esses processos de mentalização cocriativa para fins antiéticos, para prejudicar o próximo, para obter bens materiais acima do que você precisa. Enfim, cada um tem a sua análise moral pessoal do que é ético e antiético, e a gente aconselha você a nunca usar a mentalização cocriativa para fins antiéticos, porque vai prejudicar as pessoas e, principalmente, acima de tudo, você será o mais prejudicado. Tirando essas duas exigências da espiritualidade, sintonia e uso ético, qualquer variação nessas dicas que a gente vai dar é bem-vinda, vai dar certo para você, para o seu grupo, para a sua egrégora também, beleza? Então pode ver que é uma técnica que exige muita responsabilidade, tá? É um assunto sério, tá? É um assunto de alta
seriedade, de variabilidade diversa, mas de seriedade, tá? De aplicação séria e ética. Então a gente vai exemplificar um dos tipos de mentalização cocriativa, que é o que a gente vivenciou, tá? Que é o tratamento espiritual à distância. Alguns dos nossos trabalhadores e também das pessoas que pedem esse tratamento chamam, classificam também de reiki apométrico à distância, tá? O nome não importa muito, é um tratamento espiritual à distância, tá? E a gente vai exemplificar ele porque é o que a gente vivenciou, tá? Mas não é o único tipo de mentalização cocriativa. Como é um assunto muito vasto, a gente vai falar em 2 vídeos, tá? O primeiro sobre mentalização cocriativa, o nosso tratamento à distância ou reiki apométrico, que é uma das aplicações da mentalização cocriativa, explicar o que é a grande luz central, e num outro vídeo, segunda parte, a gente vai falar detalhadamente sobre cada fase desse nosso tratamento espiritual à distância ou reiki apométrico, para vocês entenderem como que é uma mentalização cocriativa, né? Para vocês terem um exemplo. Então vamos começar contando a historinha desse tratamento espiritual à distância, desse reiki apométrico. Bem, em 2019, a gente estava trabalhando em casas espiritualistas sérias, com o reiki bem desenvolvido, tá? Uma equipe grande, e com apometria, de maneira assídua, tá? Constante. E de maneira eventual, a gente trabalhava também com xamanismo e estudo e prática inicial, incipiente ainda de Umbanda, tá? Isso em 2019 e 2020, acho que o mundo inteiro sabe disso, né? Começou a pandemia do Covid-19 e forçou todo mundo a ficar isolado. A gente foi inspirado a dar continuidade a esses tratamentos de reiki, apometria, utilizando das doutrinas de hermetismo, Raja Yoga, geometria sagrada. A gente foi inspirado a dar continuidade a esse tratamento que antes era presencial, a elaborar um tratamento equivalente à distância. Então a gente começou a fazer cada um na sua casa, no mesmo horário, por ligação de WhatsApp coletiva, né? Aquela ligação de grupo, né? E começamos a fazer o tratamento à distância, né? Por criação mental, né? A gente fazia o tratamento nas pessoas que nos pediam tratamento à distância, cada um na sua casa. Depois de um tempo, a gente abandonou a ligação pelo WhatsApp e começou só a combinar um horário, já que as rotinas estavam bem estabelecidas, né? E fazer cada um na sua casa, com sincronicidades incríveis. Tá? A gente fazia cada um na sua casa, depois ia para o grupo do WhatsApp, né? Depois do tratamento ia para o grupo do WhatsApp, falar das nossas impressões, o que a gente achou, o que a gente sentiu, o que a gente vislumbrou, e as sincronicidades, as coincidências, entre aspas, eram incríveis. E aí a gente foi com o tempo aprimorando esse trabalho à distância, tá? Esse reiki apométrico. Então, resumidamente, porque não dá para falar todos os detalhes, primeiro, a gente trazia as pessoas que pediam tratamento, tá? A gente trazia às nossas casas. A gente cria até hoje templos domésticos, tá? Por figuras de geometria sagrada, pulsos apométricos, são as técnicas que a gente vai comentar mais para frente. Criávamos núcleos, templos domésticos nas nossas próprias casas, cada um em sua casa, e ali a gente trazia em desdobramento as pessoas que pediam tratamento para passar no tratamento em casa, nas nossas casas. Isso criou alguns problemas,
porque às vezes você traz junto com essas pessoas a carga energética, às vezes negativa, né? Seres e vibrações de baixa frequência para dentro das nossas casas. Então a gente mudou, conforme a gente está falando aqui, é um desenvolvimento ao longo do tempo, né? Foi um aprimoramento que a gente foi sendo inspirado pela egrégora Mutã a fazer. Então a gente passou, por causa desses problemas de trazer os pacientes para o nosso templo mental doméstico, por causa desses problemas a gente passou a ir em grupo na casa dos pacientes, tá? E isso tudo mentalmente, é claro, né? Acho que vocês estão entendendo. E isso também gerou problema, porque tinha casas que a gente sequer conseguia entrar, pelo tamanho do desalinho espiritual, né? Por não ser bem recebido pelas companhias, tanto de espírito quanto de vibrações e outros seres multidimensionais que não queriam a nossa presença lá. Então, num terceiro estágio, a gente foi inspirado para a egrégora para não fazer o tratamento nem no nosso templo doméstico, nem na nossa casa, e nem na casa das pessoas que recebem o tratamento, e sim criar um templo etéreo, um templo mãe, fora da linha espaço-tempo, que não fica nem na casa dos trabalhadores e nem na casa das pessoas que pedem tratamento, tá? Ele fica num lugar, num hiperespaço, fora da linha espaço-tempo, que a gente cria, a gente vai falar sobre ele, e ali a gente começou a fazer o tratamento nas pessoas que pedem esse tratamento, tá? Então, esse foi o avanço, né? O aprimoramento desse trabalho. Então hoje a gente não faz nem na nossa casa, nem na casa das pessoas que pedem tratamento, e sim a gente cria por indução mental, pulsos apométricos, criação de sólidos de geometria sagrada, um templo etéreo, um templo mãe, né? E ali a gente faz o tratamento. A gente que eu falo é egrégora, na verdade quem faz o tratamento são os seres super ascensionados e ascensionados que a gente evoca. Isso durante o isolamento da pandemia, a gente começou a ter resultados em cura, em realinhamento, em reequilíbrio das pessoas que pedem tratamento e de nós trabalhadores muito grande. A gente começou a receber resultados excelentes, que a experiência e a intuição da egrégora e a experiência pelos resultados nos foi dando comprovação da eficácia dessa técnica de mentalização cocriativa para o tratamento espiritual à distância ou para o reiki apométrico, tá? Isso foi muito importante também para nós, porque era época de isolamento. A gente não sabia se a gente ia perder parentes, avós, pai, mãe, irmãos, amigos. A gente chegou a perder vários deles. Isso nos trouxe um equilíbrio, uma centralização. Então isso foi muito proveitoso também para nós, trabalhadores. E isso nos obrigou a ter uma imersão muito grande, né? Porque era diário. Raramente a gente faltava com esse trabalho. Hoje ele não é diário, tá? Ele tem uma periodicidade maior, tá? Mas na época a gente começou a desenvolver uma capacidade de internalização, de olhar para dentro, uma capacidade de meditação muito grande, tá? E foi nesse hiperespaço criado para o tratamento à distância que a gente começou a desenvolver a técnica de comunicação, também nesse hiperespaço, com a egrégora, e daí que a gente obteve as informações para escrever esse livro, tá? Então, como que a gente faz esse tratamento à distância, esse reiki apométrico, que é uma das formas de aplicação da mentalização cocriativa? Bom, a gente vai dar um resumão das fases, depois a gente vai falar detalhadamente sobre cada uma delas, tá? Então a gente inicia com o processo de relaxamento, tá?
aquietação da mente, do corpo, respiração profunda. Isso vai indo para uma situação de sintonia com a egrégora. A gente ativa os nossos campos de força individuais, tá? Que tem várias técnicas, cada um é mais confortável com uma. A gente faz uma prece, tá? E começa a evocar as correntes. A gente evoca primeiro o todo, o Deus, que a gente entende como todo. A gente evoca a grande luz central, que a gente vai explicar o que é, tá? Que é a matéria-prima, entre aspas, deste nosso trabalho, tanto para formar os templos, tanto para aplicar nas pessoas que pedem tratamento. E a gente evoca e agradece as correntes super ascensionadas, as que a gente tem mais afinidade. Vocês, no grupo de vocês, vão evocar as correntes que vocês têm mais afinidades. Depois a gente evoca as correntes ascensionadas. As correntes super ascensionadas trabalham na dimensão átmica, búdica e mental superior. E as correntes ascensionadas no mental inferior, astral e física, tá? Depois a gente monta, a gente cria, cada um em sua casa, templos domésticos, templos mentais e astrais domésticos, em nossa própria casa, aqui está a minha, né? Depois a gente pega esses templos domésticos criados em cada casa e replica ele, multiplica ele e concentra ele num templo só, que é esse templo mãe, esse templo etéreo, esse templo central, que fica localizado num hiperespaço fora da malha de espaço-tempo. Ali, conforme a gente já falou, a gente passa as pessoas que pedem tratamento, depois faz uma mentalização para o planeta, né? A gente retorna por pulsos apométricos novamente para os templos domésticos, né? E ali a gente desmonta os templos domésticos, os sólidos geométricos, geometrias sagradas dos templos domésticos, vem agradecendo as correntes ascensionadas, as correntes super ascensionadas, ao todo, faz a prece. Pronto, resumidamente, é isso. E aí depois, posteriormente, conforme a gente já falou, a gente começou a usar essas técnicas de mentalização cocriativa e de criação desse hiperespaço para poder não só fazer o tratamento nas pessoas, mas também para estabelecer comunicação com a egrégora. E o processo de comunicação a gente descreve no prefácio do livro, né? Na verdade, são desacortinamentos de informações que já estavam no subconsciente, no inconsciente profundo, que a gente vem recebendo durante décadas, anos, né? E assim foi possível escrever esse livro. Mas antes de falar sobre essas fases desse tratamento à distância, é preciso que a gente converse sobre a grande luz central, que é a matéria-prima, entre aspas, de criação, de montagem desses templos, dessas proteções, dessas estruturas mentais e astrais, e também a matéria-prima, entre aspas, que é usada para aplicar nas pessoas para fazer o tratamento. Então, o que é a grande luz central? Bom, a gente vai partir das doutrinas espiritualistas que explicam os vários tipos de fluidos aplicados em tratamentos de cura. Então, a gente tem nessas doutrinas o fluido anímico, tá? Os fluidos da natureza, os fluidos espirituais, e a grande luz central nada mais é do que um tipo desses fluidos, né? Seria um quarto tipo de fluido, né? Anímico, da natureza, espiritual e a grande luz central. Todos esses fluidos, inclusive a grande luz central, são transmutações diferentes da mesma substância, que é o fluido cósmico universal. Bem, a gente viu nos vídeos anteriores como que Deus se faz existir através dessas criaturas, ou melhor, como que Deus cria as suas criaturas, que depois viram co-criadores, que criam em nome de Deus, e assim Deus
cria através das suas criaturas, e por isso que Deus a tudo criou. Então a gente tem Deus o todo acima de tudo, tá? E ele criou uma vibração primordial, tá? Uma vibração primordial, que nas correntes orientais é chamada de vibração primordial Om, no kardecismo é o fluido cósmico universal, no Reiki é a energia Rei, tá? Que mais? Para os bíblicos é o Espírito Santo, né? Para a física é o bóson de Higgs, que cria o oceano de Higgs. Então são estruturas fundamentais das quais tudo que existe é feito, é criado. Então Deus é isso e é muito além disso. Mas ele usa essa estrutura para criar as coisas. Então ele cria tudo no reino monádico, os campos vibrados, que são as execuções das leis divinas, atuam sobre a mônada, fazendo que elas passem a existir no campo átmico, mental, físico, astral, magnético e físico. E aí os seres passam a existir na fisicalidade, tá? E tudo isso, conforme a gente falou, é feito com essa energia primordial, que a gente vai chamar de fluido cósmico universal. A gente entende, a egrégora entende que é um nome mais didático, vindo do kardecismo, tá? Então esse fluido cósmico universal, essa vibração primordial, ela tem 3 características, tá? Ela é uma matriz. Ela é matriz, ela é substância multidimensional, tá? E ela é inteligência. Então, por que ela é chamada de matriz? É nesse oceano de fluido cósmico universal que as coisas passam a existir. É nessa matriz que roda tudo que existe, como se fosse o sistema operacional base, alicerce do computador, tá? Dos softwares, dos demais softwares, né? Então ele é a matriz, mas ele é também substância. Então é através do fluido cósmico universal transmutado que as criaturas passam a existir nas outras dimensões, tá? Mental, astral e física. Então ele é a matriz onde roda tudo, e ele é também a substância pela qual tudo se cria, tá? E ele é inteligência, tá? Porque ele tem uma inteligência autônoma. As criaturas podem criar utilizando o fluido cósmico universal, mas dentro das permissões da inteligência maior que está intrínseca, tá? Que é da natureza do fluido cósmico universal. Então ele tem uma inteligência autônoma. Afinal de contas, ele é Deus, né? Assim como todos nós. Então, se nós somos Deus, a gente, assim como o fluido cósmico universal, tem essa inteligência autônoma, natural, né? Então, o fluido cósmico universal, esse oceano de energia primordial, ele é a matriz onde isso tudo roda, se estrutura, ele é a própria substância que cria, que faz, que monta isso tudo, e ele tem uma inteligência autônoma. Ele, às vezes, não raro, ou melhor, na maioria das vezes, ele age por si, porque ele é inteligência absoluta divina, como todos nós somos. Então, dentro desse entendimento do processo de criação das criaturas, a gente volta a falar sobre os tipos de fluidos: fluido anímico, fluido da natureza, fluido espiritual e a grande luz central. Bem, o que é o fluido anímico, então? Bem, para criar um ser humano encarnado, conforme a gente já falou, começa no campo búdico, depois átmico, mental, astral e físico. Então, esse processo de manter o ser humano encarnado ao longo do tempo, ou seja, de criar um ser humano encarnado
e mantê-lo, dar manutenção a ele, esse processo ele expele uma parte de fluido cósmico universal transmutado na forma de fluido anímico. Então, o que é o fluido anímico? É o fluido cósmico universal transmutado, tonificado pelo processo de manutenção de um ser humano em todas as suas dimensões, inclusive na física. Esse fluido cósmico universal, na forma de fluido anímico, ele atua, ele está presente nas dimensões magnética, astral e mental. O que é o fluido da natureza? Ora, mesma coisa, parecido, não é a mesma coisa, mas o processo é parecido. Os ambientes ecológicos, né, as matas, enfim, os oceanos, eles existem primeiro na dimensão búdica, átmica, mental, astral e física. E esse processo de fazê-los existir em todas essas dimensões e dar manutenção na existência desses ambientes ecológicos, em todas as dimensões, inclusive na física, esse processo expele fluido cósmico universal transmutado na forma de fluido da natureza. Então, o fluido da natureza é o fluido cósmico universal transmutado pelo processo de manutenção de existência multidimensional dos ambientes ecológicos em fluido da natureza, certo? O fluido espiritual é um pouco diferente, tá? Nele, os espíritos de alta evolução dominam a tecnologia de acessar diretamente o fluido cósmico universal, transmutá-lo de acordo com as suas intenções e vontades e fazer a partir do fluido cósmico universal o fluido espiritual. E a grande luz central, o que ela é? Ela é fruto do processo de criação dos átomos e dos elementos químicos que ocorre nas fusões, das reações nucleares no centro da galáxia e no centro do universo. Então vamos lá. Os átomos, esses mesmos aqui, ó, que foram usados para formar meu corpo, essa casa, o planeta Terra, eles foram criados durante a fusão, as reações atômicas e nucleares que ocorreram há bilhões de anos no Big Bang, ou nos vários Big Bangs, né? A astrofísica ainda não chegou a essa conclusão, mas a astrofísica está certa que todos esses átomos que nos compõem, os elementos químicos da tabela periódica mesmo, eles foram criados durante esse processo de reações atômicas e nucleares, de criação de estrelas, criação de supernovas. Isso foi espalhado pelo universo e se condensou nas galáxias, nos sistemas planetários, no nosso sistema solar, no nosso planeta Terra. Por isso que a astrofísica fala que a gente é poeira universal. Então, enquanto o fluido anímico é o produto da manutenção multidimensional do ser humano na fisicalidade, o fluido da natureza é resultado da manutenção multidimensional dos ambientes ecológicos na fisicalidade, a grande luz central é o resultado fluídico, a transmutação do fluido cósmico universal, resultado do processo de criação dos átomos, de criação dos elementos químicos. Isso ocorreu há bilhões de anos atrás, conforme a gente falou, e essa grande luz central está disponível em todo o universo, tá? Ela vem junto com os raios cósmicos. São os raios cósmicos na representação do plano magnético, astral
e mental. Então, ela está disponível para nós. Mas são duas maneiras da gente acessar a grande luz central. Aqui está disponível em todo o universo e aqui, agora. Mas tem outra forma também de se canalizar a grande luz central. Porque essas reações nucleares, atômicas, que criam átomos e elementos químicos na fisicalidade, elas continuam ocorrendo no dia de hoje. Onde? No centro da galáxia e no centro do universo. Então são duas formas de acessar a grande luz central. Essa grande luz central que está disponível hoje para nós, só que a gente pode também acessar por portais multidimensionais a grande luz central muito mais concentrada que está sendo gerada neste momento no centro da galáxia, que é uma multiplicidade de explosão, de criação de supernovas, de novos sistemas planetários, de novos sistemas de astros, né? E do centro do universo, tá? E como é que você acessa essa grande luz central? Bem, primeiro relaxamento, né? Conexão, sintonia, né? Aí você vai levar a sua mente para o centro da galáxia. Da dimensão mental, gente, o espaço-tempo é totalmente relativizado. Então, por comando mental, você pode estar em qualquer lugar da Terra ou do universo pelo simples comando mental, tá? Então, você, na dimensão mental, vai até o centro da galáxia, tá? E lá você vai ter contato com a grande luz central, que está abundante, está sendo expelida, resultado do processo de fusões nucleares e estelares, de criação de supernovas, de novos astros, né? E aí você começa a entrar em contato com essa grande luz central, tá? Você pede para que ela atue em você, tá? Aí você, a partir do momento que você teve a sintonia, a conexão, você começa a meditar com o foco direcionado para a grande luz central. É diferente daquela meditação zazen, que você limpa a sua mente. Não, essa é diferente. É um foco concentrado e, na medida do possível, absoluto, nessa grande luz central, tá? E a partir disso você pede para que ela passe a fazer efeito que ela entende que é melhor para você, porque ela é um princípio inteligente, autônomo. Você pede para ela começar a fazer efeito em todas as suas dimensões, todas as suas expressões existenciais, em todas as suas dimensões, tá? Pede para ela te fortificar a noção de Deus, a noção do todo, tá? E esse entendimento, com certeza você vai receber num campo suprarracional. Então, ela vai te trazer o entendimento do todo, de Deus, mas não procure, pelo menos nas primeiras vezes, racionalizar, tá? Entender no nível racional esse entendimento sobre Deus e todo, tá? Você vai entender, você vai perceber que você vai entender no nível suprarracional. Se você tentar racionalizar, principalmente no início, você vai se perder e vai se frustrar, tá? E basicamente é isso. E é um processo de iniciação. As primeiras vezes pode não funcionar, para alguns funciona, mas as primeiras vezes, para a maioria, funciona só um pouquinho, funciona de maneira fraca, e à medida que você vai persistindo, isso vai se intensificando. A gente esqueceu de falar. Da mesma forma, todo o procedimento de reiki apométrico, de trabalho à distância, todos os trabalhos de mentalização co-criativa, eles só funcionam com persistência ao longo do tempo.
A gente esqueceu de falar lá no começo, está falando agora, tá? Da importância também de persistência ao longo do tempo para tornar cada vez mais realizado, cada vez mais real, todo e qualquer processo de mentalização cocriativa. E como a gente já disse, esse nosso processo que a gente está explicando é um dos tipos de mentalização cocriativa. Então, é assim que o processo de iniciação para você entrar em contato com a grande luz central, tá? É esse processo, é um processo meditativo de ação dela no seu ser, que tem que ser feito com persistência ao longo do tempo, de forma persistente e assídua. Legal? Também trabalhamos com o fluido anímico disponível e muito fluidos da natureza e o fluido espiritual. Claro, também trabalhamos, um não exclui o outro, assim como em qualquer trabalho espiritualista em centro ou qualquer templo, trabalho presencial, normalmente se trabalha com todos os fluidos disponíveis, né? O anímico, do médium, os fluidos da natureza, os fluidos espirituais e o que tiver disposto e desenvolvido lá para o trabalho, né? Então, finalizando, a meditação cocriativa é muito importante, é muito válida, é muito útil e é de suma importância que as pessoas na nova era tenham o domínio dos seus aspectos, das suas dimensões mental e astral e magnética. Tem várias outras técnicas para isso, a mentalização cocriativa é uma delas, e a egrégora aponta uma necessidade imensa de que as pessoas se atentem para isso, para as suas vidas, para as suas existências nas dimensões magnéticas, astral e mental, tá? Vivenciando experiências nessas dimensões. E também entender a força da mente de cada um de nós, porque isso será crucial, indispensável para a operação e criação das tecnologias do futuro, da nova era, tá? Então, mentalização cocriativa basicamente é isso. A gente cria situações, ambientes e vibrações na dimensão mental pelo poder da mente, faz com que essas criações mentais passem a existir na dimensão astral e, num segundo momento, também na dimensão física. Tá? Isso é muito importante. Bem, então, basicamente é isso. A gente vai se falando. Salve o todo e até o próximo vídeo.